Olá, vamos para mais uma videoaula. Hoje falaremos de segunda lei da termodinâmica. Falando de segunda lei da termodinâmica, comentaremos sobre máquinas térmicas, máquinas térmicas que podem ser motores térmicos ou refrigeradores, também chamados de máquinas frigoríficas. Em se tratando de máquinas térmicas, não podemos deixar de comentar sobre o físico francês de grande influência nesse desenvolvimento, que foi Nicolas Leonard Sadi Carnot. Estamos na apostila 5, aula 65, segunda lei da termodinâmica, página 117. Então aqui nós temos exemplos de máquinas térmicas, motores térmicos, à nossa esquerda, à direita o refrigerador, também denominado de máquinas frigoríficas. Então, máquina térmica é qualquer dispositivo capaz de converter energia térmica em energia mecânica ou energia mecânica, que é através do nosso trabalho do conversor, em energia térmica. Máquinas térmicas são dispositivos capazes de converter energia térmica em energia mecânica e vice-versa. O enunciado de Kelvin Planck refere-se a motores térmicos, e os motores térmicos funcionam através desse ciclo esquematizado à nossa direita. Então, eu tenho uma fonte quente que vai fornecer energia ao nosso sistema, à nossa máquina térmica. Nesse sistema, parte dessa energia é utilizada para realizar trabalho e outra parte é dispensada para a fonte fria. O enunciado de Kelvin Planck nos informa que é impossível que toda energia que saia da fonte quente seja utilizada no trabalho sem que exista essa perda de energia para a fonte fria. Então, temos que é impossível para um dispositivo operando em um ciclo termodinâmico converter em trabalho todo o calor que flui de uma fonte quente para uma fonte fria. Qual o rendimento desse motor térmico? Então, o rendimento vai ser o que eu preciso, o que eu desejo, que é o meu trabalho, dividido pelo que eu preciso para que isso aconteça, que é o calor da nossa fonte quente. Então, nosso rendimento é o trabalho dividido pelo calor da fonte quente. Lembrando que, analisando aqui o processo de energia, temos que a energia da fonte quente é igual à energia do trabalho mais a energia da fonte fria. Então, isolando o trabalho, ficou calor da fonte quente menos calor da fonte fria. Substituindo o trabalho aqui na equação de cima, então temos que o calor da fonte quente menos o calor da fonte fria dividido pela quantidade de calor da fonte quente. Vamos dividir calor da fonte quente dividido por calor da fonte quente, 1. Calor da fonte fria dividido por calor da fonte quente, vamos deixar dessa mesma maneira. Então, o rendimento nossa máquina térmica vai ser 1 menos calor da fonte quente dividido pelo calor da fonte fria dividido pelo calor da fonte quente. Enunciado de Clausius refere-se agora a refrigeradores. E o esquema de refrigerador, esse daqui agora teve uma mudança no fluxo de energia. Agora temos a energia saindo da fonte fria e indo para a fonte quente. E o enunciado de Clausius nos informa que é impossível para que um dispositivo operando em um ciclo termodinâmico transferir calor de uma fonte fria para uma fonte quente sem a utilização de energia externa, essa energia externa que vai ser recebido no nosso ciclo aqui através do trabalho. Falando de refrigeradores, agora nós não falaremos mais de rendimento, mas sim de eficiência. Então, a eficiência vai ser a divisão da energia que eu quero, que é a energia que eu quero transferir, dividido pela energia que eu preciso para que o meu objetivo seja alcançado, que é o nosso trabalho. Então, a eficiência vai ser a quantidade de energia da fonte fria dividido pelo trabalho. O trabalho é o calor da fonte quente menos o calor da fonte fria. Novamente, substituindo essa segunda equação na primeira, temos que a eficiência é igual ao calor da fonte fria dividido pelo calor da fonte quente menos o calor da fonte fria. Agora, o que eu vou fazer aqui? Dividir em cima e embaixo por calor da fonte fria. Fazendo essa operação, vemos que a eficiência
de uma máquina frigorífica vai ser 1 sobre o calor da fonte quente, dividido pelo calor da fonte fria, menos 1. Ciclo de Carnot. Então, o ciclo de Carnot é o ciclo que acontece numa máquina reversível, esta denominada de máquina de Carnot, a máquina térmica onde nós temos maior rendimento ou maior eficiência. Então, nós temos aqui que esse ciclo é composto de 4 transformações. Então, a primeira transformação, que sai de A para B, nós temos uma transformação isotérmica. Então, o gás sofre uma expansão isotérmica a uma temperatura Tq, através do recebimento de calor de uma fonte quente. Agora, na segunda transformação, nós temos uma transformação adiabática. Então, de B para C, sofre uma expansão adiabática, sem troca de calor. Nessa etapa, a sua temperatura é reduzida a uma temperatura TF. Agora, no nosso ciclo, a nossa transformação de C para D, temos novamente uma transformação isotérmica de C para D. O gás é comprimido isotermicamente, cedendo calor para uma fonte fria e finalizando o ciclo, a transformação de D para A, temos novamente uma transformação adiabática. O gás é comprimido adiabaticamente, retornando a seu estado inicial. Então, quando falamos de máquina de Carnot, temos o rendimento máximo. Como que é determinado o rendimento máximo? No ciclo de Carnot, podemos associar que o calor da fonte fria dividido pelo calor da fonte quente vai ser igual à temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. Então, temos que o rendimento de qualquer máquina, de qualquer motor térmico, seria 1 menos calor da fonte fria dividido pelo calor da fonte quente. O que nós vamos fazer aqui? Substituir o rendimento para a máquina de calor vai ser 1 menos temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. E a nossa eficiência? A eficiência, da mesma maneira, a eficiência para qualquer máquina térmica, para qualquer refrigerador seria esta. E para uma máquina frigorífica que trabalhe no ciclo de Carnot, para uma máquina de Carnot, teremos apenas a substituição do calor pela temperatura. Então, fica a eficiência de uma máquina de Carnot é igual a 1 sobre a temperatura da fonte quente dividido pela temperatura da fonte fria, menos 1. Então, resumidamente, quando trabalhamos em máximo rendimento ou máxima eficiência, trocaremos a quantidade de calor por temperatura. Exercício número 2. Uma máquina de potência motora 5 kW opera entre uma caldeira a vapor e um condensador. Caldeira, nossa fonte quente, condensador, nossa fonte fria, que drena 5 calorias de calor a cada segundo. Sabendo que o condensador é mantido a 27 graus Celsius e considerando uma caloria igual a 4 joules, pede-se um esquema representando o funcionamento da máquina. Então, aqui nós temos um funcionamento de um motor térmico. Então, temos uma fonte quente, que é a nossa caldeira, fornecendo energia para a máquina térmica. E nós temos aqui uma fonte fria, representada pelo condensador. E nesse processo ocorrerá um trabalho. Item B, o rendimento da máquina. O rendimento da máquina vai ser a potência útil dividido pela potência total. Quem que é a potência útil? Então, nós temos a potência útil, que seria aqui no nosso caso, 5 kW, é a potência da nossa máquina, tudo bem? E a potência total? A potência total é tudo que é fornecido. Então, sabemos que a cada segundo essa máquina precisa de 5.000 joules para funcionar. E o nosso condensador a cada segundo. Então, para a máquina funcionar a cada segundo, ela realiza um trabalho de 5.000 joules. Ela precisa de uma energia de 5.000 joules, que representa o trabalho. E o nosso condensador, nesse mesmo segundo, ele absorve 5 quilocalorias, 5.000 calorias. Mas 5.000 calorias, convertendo para joule, é a mesma coisa que 20.000 joules. Então, a nossa potência útil é os 5 kW, que seria a cada segundo 5.000 joules. E a potência total utilizada para que isso aconteça é o quê?
é a energia que refere-se ao trabalho, mais a energia que vem do condensador. Então, foi 5.000 joules de trabalho, mais 20.000 joules do condensador, nós temos uma energia de 25.000 joules, mas não é cada segundo, então a energia por segundo nós temos a potência, por isso que podemos falar que rendimento, potência útil por potência total, nossa potência útil 5 vezes 10 a terceira watts, dividido por 25 vezes 10 a terceira watt, que é o 5, esse 25 veio do 5 mais 20, então que peguei esse 20, eu peguei 5 vezes 4, fazendo essa divisão, o rendimento dessa máquina térmica é 0,20, que representa 20%. Tem C, sabendo que esse rendimento é igual a 80% do rendimento máximo de uma máquina que opera entre a mesma caldeira e o mesmo condensador. Determina em graus Celsius a temperatura da caldeira. Então é o seguinte, então vamos representar aqui o nosso rendimento dessa máquina. É 80% do rendimento máximo, e o rendimento máximo é o rendimento obtido numa máquina de Carnot, uma máquina reversível, que é obtido por 1 menos temperatura final sobre temperatura da fonte fria, dividido pela temperatura da fonte quente. Vamos substituir na equação de cima. Substituindo agora os valores, o que eu tenho? O rendimento vale quanto? 0,2. Temperatura da fonte fria é 27 graus Celsius, 27. Lembrando que aqui eu preciso utilizar temperatura em Kelvin, por isso que eu somei a 273. Então, sobrou só a temperatura da fonte quente, que é o que a gente precisa determinar. Pega primeiro 0,80, está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 0,20 dividido por 0,8 vai dar 1 quarto. Eu vou pegar agora esse 1, que é mais, passa para o outro lado. Aí ficou 1 quarto, menos 1 vai ficar menos 3 quartos. Menos 3 quartos é igual a menos 300 dividido por TQ. Faz a multiplicação em cruz. Temperatura da fonte quente é igual a 400 Kelvin. Pega esse 400 Kelvin, tira o 273 para converter para graus Celsius. Temperatura da fonte quente é 127 graus Celsius. Exercício 3. Um sistema bastante eficiente para o aquecimento de piscinas é a chamada bomba de calor. Uma bomba de calor funciona como um ar-condicionado, que retira calor do ambiente, fonte fria, e o transfere para a água da piscina, fonte quente. É claro que para seu funcionamento é necessária a utilização de energia, no caso de origem elétrica. Considere uma bomba de calor de eficiência igual a 50% de eficiência igual a 50% da eficiência de um refrigerador de Carnot. Essa bomba transfere calor do ambiente que se encontra a 17 graus Celsius para uma piscina, que é mantida a temperatura de 27 graus Celsius. A eficiência dessa máquina. Então, o que nós temos aqui? A eficiência, então, conforme enunciado no informe, é 50% da eficiência de uma máquina que trabalha no ciclo de Carnot. E a eficiência de uma máquina de Carnot é 1 sobre TQ menos TF, menos 1. Temperaturas foram dadas, lembrando sempre que precisamos trabalhar com a temperatura em Kelvin. Então, vou substituir. Peguei a eficiência aqui da máquina de Carnot, substituí aqui. Agora, vamos substituir as temperaturas, temperatura da fonte fria e temperatura da fonte quente. Somei com 273 para transformar para Kelvin. Depois que fizermos toda essa álgebra, cairemos numa eficiência de 14,5. Item B. A potência elétrica em watts consumida pela máquina, considerando que a piscina perde para o ambiente 3.100 calorias por segundo. Então, o que nós temos aqui? Então, a eficiência é 1 sobre o calor da fonte quente dividido pelo calor da fonte fria. Então, o que nós temos aqui? Eficiência, já determinamos que é 14,5. O calor da fonte quente, que é o do ambiente, 3.100 calorias, dividido por calor da fonte fria, menos 1. Vamos determinar o calor da fonte fria aqui. Lembrando que vai sair em calorias, porque temos 3.100 calorias
Então, o calor da fonte fria foi 2.900 calorias. Ah, por que nós fizemos isso? Agora vamos calcular a potência. Quem que é a potência? É o trabalho dividido pela variação do tempo. Então, o que nós temos aqui? Ó? Então, eu tenho calor da fonte fria, 2.900 calorias. Calor da fonte fria, 2.400. Calor da fonte quente, 3.100. Então, quem que é o nosso trabalho? O nosso trabalho é o 3.100 menos o 2.900. Então, o que eu coloquei ali. Então, o trabalho é o calor da fonte quente menos o calor da fonte fria. Então, a nossa potência ficou o calor da fonte quente menos o calor da fonte fria, que nós já temos dividido pelo intervalo de tempo, mas isso ocorre em 1 segundo. Então, ficou 3.100 menos 2.900 dividido. Isso ocorre em 1 segundo. Depois eu multiplico por 4 para transformar para joule. 3.100 menos 2.900 vai dar 200. 200 vezes 4, 800 joule dividido por segundo vai cair em watts. A potência é watt. Pessoal, encerramos essa aula de segunda lei da termodinâmica. Qualquer dúvida, conversaremos na nossa videoconferência.